Eu sei que os seus olhos... Presta aqui, irmão Geraldo. Esse cartãozinho aqui, ó, você coloca o seu pedido de oração e entrega, pode entregar a pastora Denise ali ou o irmão Geraldo, que nós estamos orando sempre para que Deus abençoe a vida de todo aquele que tem feito esse propósito. Tem pessoas, não, eu vou fazer 7, 8, 10 quartas-feiras, durante 10 quartas-feiras eu vim no culto com propósito, e eu coloquei diante de Deus. Mas por que, pastor? Você pode ter uma dúvida. Por que eu tenho que fazer um propósito? Deus se move por propósitos. Entenda, Deus enviou o seu Filho com propósito. Deus não disse assim, eu vou enviar você, Jesus, à terra, para quê? Não, porque você não tem o que fazer aqui no céu, você vai dar um rolê lá, apanhar um pouco, ser chicoteado, ser blasfemado, ser caluniado. Aqui no céu está muito monótono, então vai lá para a terra para você ver o que é bom. Não, Ele enviou Jesus com um propósito, salvar a humanidade. Porque todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá vida eterna. Só tem vida eterna quem crê em Cristo Jesus como o único Senhor Salvador da sua vida. João 3,16. Tudo tem um propósito. Deus criou toda a vegetação para ser dominada pelo homem. Domine o homem em toda a terra, o propósito. Ele criou o homem para dominar a terra, o propósito. Deus criou o sol para governar o dia. O propósito do sol é governar o dia. Criou a lua para governar a noite. O propósito da lua é governar a noite. Tudo que Deus criou cumpre um propósito. E a gente quer viver uma vida sem propósito, sem planejamento, sem saber para onde vai. Quem não sabe para onde vai, vai dar em qualquer lugar, e qualquer lugar presta, depois reclama. Porque quem não sabe para onde vai, qualquer lugar dá em lugar nenhum. Diga assim para a pessoa que está do seu lado: você sabe para onde você está indo? Pergunte a ela, diga, você sabe para onde você está indo? Não é? Ah, eu estou indo para o céu. Não, meu irmão, você vai para o céu depois que você morrer. Eu estou falando aqui na terra. Amém? Enquanto você não morre, há uma vida aqui na terra a ser vivida. E essa vida tem que ser uma vida com propósito. Amém? Glória a Deus. Então, escreva e anote o seu propósito. 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Versículo 8. Segunda Reis 4, 8. Irmão Geraldo, a pastora, acho que ela levou minha caneca com água. E aí, se o senhor puder pedir para ela trazer para mim. Todos acharam? Amém? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu também em um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual o reteve para comer pão. E sucedeu que das vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este sempre passa por nós e é um santo homem de Deus. Passamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e há de ser que ele, vindo a nós, para ali e se recolherá. E sucedeu que um dia ele chegou ali, e recolheu aquele quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: chama a Sulamita. Obrigado. Chama a Sulamita. E chamou ele, e ela se pôs diante dele, porque ele tinha falado a Geazi: dize-lhes: eis que tu nos tem tratado com todo o desvelo que se há de fazer por ti. E haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei, ou ao capitão do exército? E disse ela: eu habito no meio do povo. Então disse ele: o que se há de fazer por ela? Geazi disse: ora, ela não tem filho, e o seu marido já é velho. Por isso disse ele: chama. E chamando ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da sua vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas para a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tempo determinado.
no ano seguinte, segundo o que Eliseu dissera. Amém? A palavra aqui, no tempo determinado, ela é tão enfática que no seu original diz que é no período normalmente no período da gravidez da mulher. Então ele foi enfático. O original diz que foi naquele período determinado pelo profeta, que é o período em que ela conheceria o seu esposo e engravidaria e teria o filho, e conforme a palavra dele, assim aconteceu. Bom, Eliseu passava por todo o tempo ali em Sunem, e a palavra do Senhor diz que uma mulher o reteve e pediu para que ele ficasse ali, e ela fez um ambiente para ele, e ele achou aquilo muito bom e quis retribuir. O seu servo disse que aquela mulher não tinha filhos, o seu marido já era velho, e o que ele poderia fazer por ela era lançar aquela palavra profética, porque o ambiente de milagre estaria sendo gerado, e lançando aquela palavra profética, o milagre aconteceria. E assim Eliseu fez, e assim aconteceu. A primeira coisa que eu aprendo é que essa mulher, ela não agiu aleatoriamente, ela foi observadora. Essa mulher não pegou Eliseu e disse assim: olha, por favor, entre na minha casa e fique aqui. O original diz que ela reteve, ela usou de força. A palavra usada no hebraico aqui é hazak. Quando ela reteve o profeta, há uma palavra no livro de Josué sobre a conquista de Jericó, que em hebraico chama hazak viematz, que é força e coragem. Essa mesma palavra é usada no texto. Ela diz: você precisa ficar na minha casa. Ela observava aquele profeta que sempre entrava ali e comia pão, e ela dizia: esse é um verdadeiro homem de Deus, eu não posso deixar essa oportunidade passar, ele tem que abençoar a minha casa. Logo ela pede para ele ficar, retém ele ali. É uma palavra forçosa. Você não pode ir para o lugar onde você está indo sem antes ser abençoado por mim, porque eu preciso construir um ambiente para você. E ela conversa com seu marido e diz: vamos construir um ambiente. Entenda, ambientes são necessários. Há hoje uma febre em que nós não precisamos de ambientes. Deus não está nem aí para o ambiente. Nós pegamos um texto, tiramos do contexto para respaldar a nossa preguiça. Afinal de contas, é muito bom que eu fique em casa assistindo todas as pregações e todos os ensinos pelo YouTube, e quando eu não gostar daquilo que o pastor, que o presbítero, que o líder de louvor, que o pregador, que o mestre, que o apóstolo, não sei, está ensinando, eu mudo de canal. Mas na igreja não. Na igreja, se você não gostar, você fica ouvindo, porque aqui é Deus falando com você, e você não tem que ouvir aquilo que você gosta, você tem que ouvir aquilo que é preciso ouvir. Então, movimento hoje que se chama dos desigrejados. O que são os desigrejados? Não, eu vou ficar em casa, porque afinal de contas Deus mora no meu coração. Se Ele mora no meu coração, então está tudo certo. Para que eu vou para a igreja? Se Ele mora no meu coração, então está tudo certo. Para que eu vou entrar na igreja, louvar e adorar a Deus? Afinal de contas, lá tem um irmão que eu não gosto, tem uma pessoa que é meio chata, tem um outro que é meio de olho torto, de bico torto comigo. Irmão, se você não suportar o seu irmão aqui na terra, estou com pena de você, porque você vai ter que viver uma eternidade lá no céu com ele. Se você não aguenta um pouquinho aqui na terra com ele, imagina lá no céu. Então, trate de desembicar, botar um sorriso no rosto e dizer: a paz do Senhor, meu querido. Ambientes são necessários. Entenda, Deus cria ambientes para proteção. Preste atenção, Ele criou o seu tórax, uma estrutura óssea, para que o seu coração fosse protegido. A menos que eu esteja errado, para chegar ao coração em uma cirurgia, tem que serrar o tórax. Ele criou o seu crânio
para que o seu cérebro, irmão, você pode bater na cabeça, pode quebrar, se não atingir o cérebro, está tudo certo, vai refazer, vai recalcificar, amém? Só não pode atingir o cérebro. Então ele criou essa estrutura dura para proteger o seu cérebro. Ele criou a igreja para proteger os filhos de Deus, o lugar de ensino onde os filhos do Senhor são edificados. Por que eu estou falando isso? Que estruturas são importantes? Porque essa mulher se preocupou com uma estrutura. Essa mulher se preocupou em criar um ambiente aonde o milagre foi profetizado, aonde gerou para ela uma recompensa. Ela disse: eu tenho que fazer um quarto junto ao muro para ele. E ela teve a sua retribuição. Ela semeou e teve a sua colheita. O que aconteceu? Ela disse: não, eu vou fazer um quarto junto ao muro. Primeiro, quarto fala de ambiente. Quarto fala de intimidade. Quarto fala de um lugar secreto. As pessoas vão na sua casa, ela vai na cozinha, ela vai na sala, ela vai na área e brinca, e vê televisão, e conversa na calçada. Mas o seu quarto não. O seu quarto é um lugar mais íntimo. Quarto é um lugar secreto. Segundo, quarto junto ao muro. Muro fala de proteção. Lembre-se que Neemias, quando foi restaurar Jerusalém, ele não foi apenas restaurar as portas que estavam derrubadas a fogo, ele foi restaurar os muros, levantar os muros. Ele foi levantar os muros e as portas, as 12 portas e os muros. Muros são lugares de proteção. Toda cidade que não tinha muro era uma cidade vulnerável. Então quando ela diz: eu faço um quarto junto ao muro, Deus está nos dizendo: entra na minha intimidade que eu te protegerei. Você fica escondido à sombra do Onipotente, você fica escondido, ou melhor, no esconderijo do Altíssimo, e à sombra do Onipotente você descansa. Então o ambiente, por quem ia morar nesse quarto? Quem ia ficar lá? O profeta. Então ele estava em um ambiente profético. Por quê? Porque o profeta de Deus, Eliseu, ele fez 2 vezes mais milagres do que Elias. E se Elias era um homem que dizia: segundo a minha palavra vai chover, segundo a minha palavra não vai chover, imagine Eliseu. Eliseu, para quem não sabe, até depois de morto. Como assim, pastor? Até depois de morto. A Bíblia nos conta que depois de morto fez milagre. A Bíblia nos conta que havia uma guerra e um soldado caiu morto na cova de Eliseu. E quando ele bateu lá, ressurgiu, ressuscitou, voltou. Eliseu fez 2 vezes, contado, ipsis litris, o número de milagres, o dobro de milagres de Elias. E o que ele pediu a Elias foi o quê? Dai-me porção dobrada do teu espírito. Entenda, o que você pede a Deus, Deus cumpre. Nós esquecemos, mas Deus não esquece. Você pensa que está passando em vão, Deus esqueceu de mim, e não esquece. Ele está fazendo, Ele está operando. Olha para trás, olha os sinais, conta algumas coisas, olha ao seu redor. Às vezes Deus está fazendo um milagre e você não está vendo, mas Ele está fazendo. Olha o que você pediu há 5, 6, 7, 10. Tem coisas que você pediu e esqueceu, e Deus está fazendo. E às vezes nós somos ingratos e não agradecemos. Olha, vê onde você está hoje. Deus te guardou, Deus te preservou, Ele te trouxe até aqui. Nada tem te faltado. Eu tenho passado por dificuldade, todo mundo passa, mas Ele não te desampara. Se fosse você aplaudir o Senhor, Ele não desampara, não desampara. A dificuldade passa. Jesus Cristo disse: no mundo passareis por aflição. Nós temos aflições. O evangelho que você não vai ser afligido, eu não sei que evangelho é esse. Eu sei do evangelho que você é mais do que vencedor, que você vai vencer, que você vai superar, que você, meu Deus, é um homem, uma mulher, um leão, uma leoa, que segue o leão da tribo de Judá.
Mas ei, tem força, tem espinho, tem sofrimento no meio do caminho, mas nada disso pode te parar. No final da linha, você vence e a coroa da vida está lá te esperando. E tem uma pedra branca com o nome que Ele vai te dar. Por isso que você não pode desistir. E é por isso que Ele diz, aquele que for fiel até o fim. Não é até a metade, é até o fim. Tem que ser fiel até o fim. Entenda, e aí... Um quarto junto ao muro, nós falamos do ambiente, nós falamos da estrutura. Quarto é lugar de intimidade, muro é lugar de proteção. E o que tinha neste quarto é que é interessante, nesse ambiente aonde esse mover profético foi gerado. E ela diz o seguinte para ele, amém? Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro. E detalhe, para que a gente possa passar para os itens de dentro do quarto. Esquece essa palavra pequeno, porque essa mulher, ela era uma mulher de posses. Pequeno é da cosmovisão dela. Mas o quarto, a palavra usada aqui, era gadol layar, que significa amplo, grande. É que na visão dela, sabe aquela pessoa que diz assim, eu comprei um carro, ele ganha, por exemplo, 100 mil por mês. Eu comprei um carro aí dá para gasto para eu andar e tal. Comprei um carro aí de 300 mil reais, dá para andar. Para ele que ganha bem, aquele carro não tem um valor tão alto assim. Então para ele, agora, para quem ganha menos, já é um carro de altíssimo valor. Essa palavra pequeno quarto, o quarto não era pequeno. O original é um quarto amplo, na visão dela, que tinha posses. Ela disse, um pequeno quarto, isso não é nada, eu posso fazer muito mais por você, mas foi construído assim, eu falei com meu marido e a gente construiu assim, você está satisfeito, é algo, eu posso fazer mais, mas por enquanto é esse pequeno quarto. Era um quarto amplo, não era um pequeno quarto, era um quarto amplo. O ambiente profético, ele é gerado em um lugar amplo. Deus vai alargar as suas tendas, para que toda profecia nele se cumpra. Ele vai alargar em nome de Jesus. Agora, para isso, tenha a mente de Cristo em vós. Cristo quer te levar a um lugar amplo, mas nós fazemos questão de viver no lugar apertado. E quando eu falo lugar apertado, não estou falando de uma casa pequena, de um carro pequeno. Não, eu estou falando nesse lugar que é a nossa vida, a nossa mente, a nossa alma. Você pode estar numa mansão, mas tem uma alma pequena, miserável, avarento, pobre. Tem gente que ganha muito, mas é pobre, mesquinho, fofoqueiro, medíocre, de mal com todo mundo, azedo. O que adianta esse dinheiro todo? Não curte, não passeia com a esposa. E o outro ali que ganha um salário mínimo e meio, vai para São Paulo, vai para o Rio, vai para a feira de São Cristóvão, vem para Juazeiro, vai para Fortaleza, come peixe na beira da praia. Como consegue fazer isso? Irmão, é Deus. Deus é a maior riqueza que nós temos. O pouco com Deus é muito. E não existe pouco, não existe o pouco, existe a falta de produtividade. Pobre não é quem tem pouco, pobre é quem não produz. Tem gente que ganha, respectivamente, financeiramente, falando em valores monetários, pouco, mas vive muito mais feliz do que quem tem muito, porque a riqueza está aqui dentro. A riqueza está aqui dentro. Assim como a pobreza também está aqui dentro. Por isso que você não pode pensar menos de si. Não pode. Assim como o homem se imagina no seu coração, assim ele é. E aí ela diz, vamos fazer esse quarto, e ali dentro, o que nós vamos colocar? Vamos pôr uma cama. Cama é ambiente de descanso. Sabe por que às vezes o milagre não acontece na nossa vida? Porque nós não descansamos em Deus. Quem não descansa em Deus, vive uma vida ansiosa. Sabe por que a ansiedade tem pego crente? Pastor, mas crente também é gente? Mas nós temos um Deus que diz, ei, descanse em mim. Não é a sombra do onipotente descansará?
Ele me faz pastar em pastos verdejantes, a sua vara e o seu cajado me consola. Com Deus me deito e durmo o sono do justo. O reino do Senhor é como o homem que saiu a semear e foi dormir. Esforçai-vos para entrar no descanso. No livro de Hebreus, todo o tempo a Bíblia nos diz: descansa. E a gente está sempre ansioso. Sabe o que é ansiedade? Excesso de futuro. O futuro não é um tempo a ser alcançado. O futuro é uma projeção. Você não deve parar de fazer projetos para o futuro, mas você não vai conseguir viver lá. O máximo que você pode fazer é lançar o seu coração para que você possa com toda vontade chegar lá, mas não sofrer antecipadamente. Sabe por quê? Porque eu estou aqui no dia 5 de agosto, um projeto maravilhoso. Eu sei que Deus vai... Ai meu Deus, dia 5 de agosto, eu não consigo nem dormir. Dia 5 de agosto, o meu coração já está lá, a vontade já está lá. Eu estou vendo o dia 5 de agosto acontecer, mas eu não vou dormir? Não, que isso? Quando eu chegar no dia 5 de agosto, vai ser futuro? Não, vai ser presente. Futuro não existe. Porque quando eu chegar no dia 5, vai ser presente. O passado é algo que aconteceu e não volta mais atrás. O futuro é uma projeção. O único tempo que existe é o hoje. Aí você, por ansiar tanto o futuro, por querer viver tanto o futuro, deixa de viver o presente. Não vive nunca o presente. Está sentado do lado do marido, do lado da esposa, está vendo um filme, comendo pipoca, mas está lá. Parece um roedor insano. O marido olha assim, credo, que isso? Acaba a pipoca, mete a mão na vasilha, aí se levanta, aí vai e pega uma paçoquinha na geladeira, e daqui a pouco... Como é que foi a série que você estava vendo? Como é que foi o filme? Eu não sei. Por quê? Porque eu estou pensando, eu estou preocupado com aquela conta. Eu estou preocupado com aquela conta. Não vive nunca o presente. Paga a entrada do cinema, não curte. Vai almoçar com o marido, não curte. Vai almoçar com a esposa, não curte. Vai levar o filho para passear no parque, não curte. Vai passear com o cachorro, fica pensando tanto no futuro que o cachorro atravessa a rua, vem a moto, puf! Não curte. Não aproveita. Ei, cutuca a pessoa do seu lado e diz assim, ó: faça uma cama. Diga assim: faça uma cama. Faça uma cama. Cama é lugar de descanso. Deita. Respira fundo. Pastor, hoje a gente está falando o pastor sempre fala de trabalhar, superar e tal. Hoje está diferente, irmão. Hoje você vai deitar, vai descansar em Deus, vai dizer: Senhor, obrigado por tudo, já aconteceu. Eu não estou falando para você, eu não estou falando para gerar em você um espírito de não querer fazer nada. Não, você tem a sua parte, você tem que fazer, mas você não pode ficar ansioso, porque Deus não opera na ansiedade. O ansioso é um dos sintomas, pelo menos para quem conhece a Deus, quem sabe quem Deus é. Se você anda ansioso, é um dos sintomas que você não confia que você tem um Deus que tudo pode, que é Jeová Jiré, que tudo provê. Nunca vi Deus chegar atrasado. Cama, lugar de descanso. Na hora certa, Ele faz o milagre. Segunda coisa que Ele coloca ali, ponhamos ali uma cama e uma mesa. Mesa é lugar de comunhão. As famílias hoje perderam os valores de sentar à mesa para almoçar, para comer junto. Os filhos ao redor da mesa. A palavra do Senhor nos diz que o justo, ele tem os seus filhos ao redor da mesa. Hoje não, a criança está com... Estou vendo aqui, o que você está vendo? Peppa Pig, e está no celular, e vai não sei o que, galinha pintadinha, e cada um para um lado. A mãe come apressada porque tem que trabalhar, o pai nem vem almoçar em casa. Eu sei que são outros tempos, já que são outros tempos, eu sei disso, mas já que durante a semana você não tem a sua oportunidade, final de semana, vem aqui, senta aqui, bichinho. O bichinho tem 15, 16 anos, é desse tamanho. Senta aqui, bichinho. Senta aqui, bichinha. Mulher, vem para cá. Nós vamos almoçar junto.
desliga a porcaria desse celular, todo mundo, desliga o raio de tecnologia, desliga a televisão e vamos todos comer. Você vai ver que vai ser o primeiro sábado e domingo que vocês vão comer na mesa, todo mundo junto, e ninguém vai falar com ninguém, porque todo mundo desaprendeu a conversar. Todos nós, a gente vai ficar assim, ó. Vai escutar o mastigar da couve. Vai escutar, o silêncio vai imperar na casa. Os grilos, ninguém, todo mundo desaprendeu a conversar. Irmãos, é epidemia, até por nós. Eu como pastor, às vezes está atendendo um, está atendendo o outro. Aí ela diz, vai esfriar o almoço. Peraí, não, é porque vai morrer, o fulano vai morrer, eu tenho que atender, e não sei o que. Ai, a igreja, e não sei. Aí Deus diz, descansa, eu que cuido. Vamos para a comunhão. E o que tem a ver isso na área espiritual? Fala-se de comunhão com Deus. John Piper diz o seguinte: a nossa sede em acordar e pegar o celular demonstra a nossa fome pelo entretenimento. Deus perdeu para o entretenimento. Como é, pastor? Deus nunca perde. Nós colocamos o entretenimento na frente de Deus. Não estou falando do ímpio, não. Se você fizer uma pesquisa dentro das igrejas e eles não tiverem a cara de pau, cada cristão, de mentir, e cada um falar a verdade, vai dizer que 85% acorda, não abre a Bíblia. O que primeiro prega é o celular para ver quem curtiu, quem mandou recado, quem falou no WhatsApp, que desgraça que aconteceu, meu Deus, e a política como é que está, e vai ali, ó, 10, 15, 20 minutos fácil. Uma hora você lê no mínimo 7 capítulos da Bíblia, no mínimo, uma horinha. Então daria para você ler de 2 a 3, de 2 capítulos e meio. Mas a gente acorda comunhão. Mesa fala de comunhão. Se eu inventar um culto aqui de entretenimento, de musicalidade, mas vai encher de que você não imagina. Agora, culto de ensino. Eu não vou não, porque só vai chato pro culto de ensino. Porque eu não entendo nem aquilo que ele fala. Para que eu vou querer saber o que... Eu mal falo português, eu quero saber do hebraico, do grego, pastor. O povo não quer. Nós queremos tudo mastigado e queremos diversão. E aí a igreja vai virando o quê? Um clube. Eu sei que existem momentos temáticos que nós temos que pular, extravasar, jogo de luz e não sei o que. Amém. Só que isso não é doutrina. Isso não é regra. Isso é uma isca, e Deus tem uma isca para cada egoísta. Porque o que mantém a gente na linha, o que mantém a gente em Deus não é festa. É o que mantém a gente em Deus é a palavra pura e genuína. Ei, come lagosta todo dia, come caviar todo dia, você vai enjoar. Você vai dizer o seguinte: que saudade do meu baião de dois com cuscuz e ovo do Ceará. Irmão, você pode querer comer a comida mais granfina, você pode querer comer doce, pudim, mas ninguém vive de pudim. Você vive de arroz, feijão, ovo. Hoje as pessoas querem viver de pudim. Vou ler uma palavra aqui na internet e vou voltar para o meu Instagram. Sem comunhão. Aí reclama: pastor, está acontecendo isso comigo. Pastor, eu não ouço Deus falar. Eu estou em crise. Eu estou ouvindo vozes. Eu sei as vozes que você está ouvindo. É o dia inteiro com esse fone de ouvido para cima e para baixo, conversando com todo mundo. Está tudo aí dentro da sua cabeça. Está tudo aí dentro. Essas são as vozes. Não é nem espírito imundo. É o mundo inteiro dentro de você. Essas são as vozes. E quando você vive nesse mundo, você vive querendo ser o que os outros querem que você seja. Irmão, olha no Instagram, está todo mundo feliz, está todo mundo contente, está todo mundo em Cancún, está endividado, está pagando o cartão, mas eu estou aqui em Paris, em Nova York, o coração arrebentado, mas o sorriso está lá, amarelo. E eu quero isso, eu quero ser igual. A minha vida é uma porcaria. Aí não começa a ficar descontente.
Quando você se ajoelha para orar, logo no princípio da manhã, quando você busca Deus, você vê o quanto Deus é bom, o quanto a sua vida é maravilhosa. O presente que Ele te deu, o maior dom, o maior presente é a vida. Mas tem que ter comunhão, buscar comunhão com Deus. Nós queremos terceirizar a comunhão. Vou passar para o próximo item. Mas a Bíblia diz no livro de Lucas, no capítulo 2, do versículo 40 em diante, que quando Jesus se deu de José e Maria viram que tinham perdido Jesus, voltando procurando, e durante 3 dias eles procuraram entre os parentes, eles procuraram entre os amigos e não acharam Jesus. Tem gente que fica procurando Jesus nos amigos e nos parentes. Ora por mim. Ai, eu preciso que você interceda. Ai, meu avô é cheio de Jesus. O senhor é uma pessoa que vai todo dia na igreja, que ora, que jejua. Eu estou indo na igreja, mas negócio assim. Ora por mim, vô. Ora por mim. Você não tem que ficar procurando Jesus nos outros, não. Você tem que procurar Jesus aí dentro. É orar, é buscar. E as coisas, a comunhão, irmão, as coisas acontecem. A gente fica transferindo, procurando Jesus nos outros. Interessante, a Bíblia diz: e não encontraram. Você não vai ficar encontrando, não. Não vai, não. Quando você... O que a palavra do Senhor diz? Para você se trancar em secreto e buscar o seu Deus em secreto, e em secreto Ele te recompensará. Você quer buscar Deus nos outros? Vai para o lugar secreto. Terceira coisa... Já falamos da cama, já falamos da mesa, do quarto, do muro, para que esse ambiente profético seja gerado, esse ambiente de milagre. Aí ela diz, vamos colocar também lá uma cadeira. Cadeira é lugar de ensino. Vai ter momento que você vai orar, que você vai louvar, que você vai buscar a Deus, mas tem hora que você precisa ser ensinável. Quando fala de cadeira, fala de humildade. Porque todo rabino começava a sua escola rabínica com 11 talmidim, que eram 11 discípulos. Cadeira fala de sentar para aprender. Hoje, todo mundo quer ensinar. E ninguém quer aprender nada. Todo mundo dono da razão. Eu vi na internet, não é assim não. Você vai na internet agora mesmo, tem gente assistindo aí, está sendo transmitido ao vivo. Não é bem assim. Não é bem assim o quê? Rapaz, meu Deus do céu. Aí o pastor estuda para trazer uma palavra dessa. Ora, faz faculdade, aprende hebraico, aprende grego, faz exegese, hermenêutica, revelação do Espírito Santo. Aí vem o infelizinho de Deus e diz assim: eu não concordo. Quem pediu sua opinião? Pelo amor de Deus. Sabe, hoje todo mundo quer ser o dono da verdade. Está na hora da gente ser humilde. Senta para aprender. Vamos, quem é que vai ensinar? Fulano de tal? Eu não gosto dele pregando, não. Eu gosto de ciclano. Irmãos, para com isso. Tem gente. Tivemos lá em Brasília, em Goiânia e Fortaleza. Em todos os lugares eu aprendi com tudo e com todos com quem eu sentei. Não existe isso não. Tem criança que numa frase te ensina. Tem irmãos que se converteram ontem e é maduro, e outros que tem 10 anos. Diz, não é bem assim. Sabe o que acontece? Aí fica essa revolta, fica rodando, todo mundo. Aí você vai ver, arranjou briga ali, arranjou briga aqui. É só porque é o rei e a rainha das opiniões. Tem hora, deixa eu falar algo aqui, ó. A primeira coisa para você aprender é desaprender. Como assim? O maior inimigo do seu aprendizado é justamente aquilo que você já sabe. É o seu maior inimigo. Porque quando você chega na faculdade, ou quando você chega no colégio, você vai ensinar o seu filho. Quando você tiver outro filho, ou quando você tiver um filho que você não teve ainda, você vai dizer o seguinte: olha, quando ensinarem no colégio que o átomo é a menor parte da matéria,
Não é não, tá? Eles ensinam, mas não é, porque já se divide o átomo. O átomo é divisível. Quando ensinarem no colégio que cobra é venenoso, tem um monte de cobra que não é venenoso, tá bom? Acabou. Ficou para a criança. Aí a criança, é mentira! Você vai ensinar a criança a dizer assim para a professora? Não. Mas no colégio eles ensinam essas mentiras. Às vezes nós não temos o espírito humilde de ensino. Quando fala prepara uma cadeira, Eliseu estava dizendo, essa cadeira era o lugar onde Geazi sentava para aprender de Eliseu. Ensino. Nós não queremos aprender, nós queremos oba-oba. E ele disse, e ela disse, na verdade, vou colocar uma mesa, vou colocar uma cama, vou colocar uma cadeira e vou colocar um candeeiro. Candeeiro fala de brilhar, de luz. Mateus 5, versículo 16. Brilhe a vossa luz, ou brilhe a luz que há em vós, para que o Pai que viva no céu seja glorificado pelos homens da terra por intermédio de vós. Você não pode querer viver na luz enquanto tem pessoas morrendo nas trevas. Para que o milagre seja gerado, você tem que brilhar. E você só brilha se Deus estiver em você. O candeeiro fala de brilhar, de aparecer. Como assim, pastor? O senhor falou que era para eu ser humilde. A humildade não tem nada a ver com você aparecer ou não. Se você aparecer para que o nome de Jesus seja glorificado, não tem problema algum. O problema é quando você aparece para que o seu nome seja glorificado. Aí é que está o problema. Até porque Deus é adorado por intermédio de cada um de nós. Entenda isso. Mas aquela música diz a respeito de João que ele cresça e eu diminua. Sim, porque de João até Jesus precisava que João diminuísse para que agora a vez de Jesus começasse. E o interessante é que Jesus começou e era para que João parasse de batizar, e João continuou batizando. Lá na frente, por todo esse processo de desonra, o que acontece na vida de João? Pergunte se era ele que tinha que vir logo, ou devemos esperar outro, se é ele realmente o Messias. João duvidou. Mas ele estava preso com medo, Paulo também. E Paulo disse, não, eu combati o bom combate, eu guardei a fé, terminei a minha carreira, eu estou sendo oferecido por libação. Sabe por quê? Porque João estava vivo e Paulo estava morto. Porque João diz que ele cresça e eu diminua. Quem diminui pode crescer de novo. Paulo não disse que ele cresça e diminua. Paulo disse que morra eu para que Cristo viva em mim. Tem que morrer, não tem que diminuir. Quando você morre, quando Cristo só aparece, a luz que brilha através de você não te influencia. Não entra em você orgulho, não entra em você ufanação, não entra em você nada que pode te levar à perdição. Orgulho é um pecado diabólico. Orgulho é algo muito mefistofélico, muito demoníaco. A luz fala de brilhar para que os outros venham a sair das trevas. O ambiente profético, o milagre, ele é gerado dentro desses itens. Mas a gente às vezes tem medo de brilhar, e quando brilha é uma luz de vagalume. Terminando aqui, assim crente pisca-pisca, árvore de Natal. Já viu aquela árvore de Natal que fica piscando? Não é assim, Deus não chamou a gente para ser vagalume. Pisca aqui, cadê Joãozinho? Desapareceu. Aí, vagalume, vocês já viram, foram para o interior à noite, como é que é vagalume? Quem conhece vagalume aí? Talvez aqui tenha outro nome, aqui não é vagalume? Ou é vagalume? Aí pisca, eu brincava de pegar e passar na roupa, porque ficava brilhando, né? Aí você vai pegar, aparece ali. Aí você vai pegar, aparece. Não pode ser crente vagalume, tem que ser crente tocha, lâmpada, candeeiro. É desse jeito. Esse candeeiro, terminando, essa lamparina, o item
não tinha combustível alcoólico na época, ou seja, álcool, ou querosene, ou gasolina, para mantê-lo aceso. Sabe o que fazia essa lamparina ficar acesa? Azeite. Sabe do que o azeite é símbolo? Do Espírito Santo de Deus. Para o candeeiro ficar aceso, você tem que permanecer cheio do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo disse: não vos embriagueis com vinho com a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Por que ele diz enchei-vos do Espírito Santo de Deus? E eles já tinham sido cheios do Espírito Santo de Deus. Quando o apóstolo Paulo diz isso, enchei-vos do Espírito Santo de Deus, eles já tinham acabado de ser cheios do Espírito Santo de Deus. O grego não diz enchei-vos, o original grego sabe o que diz? Enchendo-vos. Sabe o que é enchendo-vos? É gerúndio, a conjugação é no gerúndio. Eu me encho hoje, é o verbo de contínua ação. Eu me encho hoje, eu me encho amanhã, eu me encho depois de amanhã, mas eu me enchi ontem. Não importa, porque o de ontem foi para ontem, o de ontem foi para ontem, o de semana passada foi para semana passada, o de hoje é para hoje, e o de amanhã será para amanhã. O azeite é fresco, eu não me contento, todos os dias eu tenho que procurar me encher. Você não pode viver com a unção de 10 anos atrás. Você não pode viver com o óleo de ontem. Amém? Salmo 92 diz: ele me ungiu com a unção, com a força do boi selvagem, e derramou óleo fresco sobre a minha cabeça. O óleo tem que ser fresco. O que é óleo fresco? É o óleo do dia, que foi prensado no dia. Não é óleo velho, nem óleo de semana passada. É óleo que é derramado sobre a sua cabeça. É por isso que você tem sempre que estar buscando. É por isso que você tem que estar sempre na igreja. Não é escravidão. Mas em outra hora a gente estava todos os dias em todos os lugares horríveis. E agora a gente tem preguiça. A preguiça e um monte de coisa tem tomado o nosso corpo. Nós lemos ensino, falei de ensino aqui, a gente lê uma revista numa tirada, assiste uma série todinha, rapidinho, mas abre a Bíblia, a Bíblia é sonífero para alguns, e para uns ela acorda, né? Porque começa a ler, quem tem problema de vista, aí lê assim, quando dorme, pá, na cara, bem feito. A palavra te acorda, desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerás, como o apóstolo Paulo nos diz. Lê a época todinha. Aí foi a época que li a Bíblia. Notícia, aqueles vídeos que passam no YouTube, vai passando um por um, e aquilo vicia, e vai passando. E tem muita coisa legal que passa o tempo, mas não traz vida, só traz, desligou ali, voltou à realidade. Agora, irmãos, para a gente se levantar já e orar, mas quando eu leio aqui, que o Senhor é o meu pastor, quando eu leio que com meu Deus eu salto muralhas, quando eu leio que o justo não mendiga o pão, quando eu leio que um jovem, pastor de ovelhas, que não era reconhecido nem pelos seus irmãos, nem pelo seu pai, pegou umas pedrinhas, derrubou o gigante, cortou a cabeça dele. Quando eu leio as promessas de Deus, meu irmão, não tem como fechar esse livro e ir dormir frustrado. Não tem como fechar esse livro e não ir dormir com uma expectativa de que o amanhã vai ser um dia extraordinário e que todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus estão reservadas para mim. É só acordar e partir para a vitória. Aplauda o Senhor e se coloque de pé. Aleluias.